À volta do ombro direito trazia uma faixa de brocado de seda apanhado do lado esquerdo da cintura com um anel de ouro. Do ombro ao nó da cintura, a faixa era de um vermelho vivo, mas daí em diante ia se esbateando e matizando desde um amarelo-limão muito pálido até um tom rico de açafrão, quando chegava perto da fímbria da saia. À volta do pescoço trazia um cordão de ouro, onde estavam pendurados os 3 saquinhos de amuletos que sempre trazia consigo. Estes lhe tinham sido oferecidos no dia do casamento, um pela sua família, outro pela família do pai, e o terceiro, honra rara, fora presente do Dalai Lama. Trazia muitas joias, porque as mulheres no Tibete usam joias de acordo com a sua posição na vida. O marido tem de comprar novos ornamentos e joias todas as vezes que se eleva na escala social. Durante os últimos dias, minha mãe tinha andado atarefada a arranjar o cabelo em 108 tranças, cada uma da grossura de uma ponta de chicote. 108 é um número sagrado no Tibete e as senhoras que têm suficiente cabelo para obter esse número de tranças são consideradas pessoas afortunadas. O cabelo apartado ao meio no estilo Madonna era suportado numa armação de madeira assentada sobre a cabeça como um chapéu. Essa armação era feita de madeira coberta de laca vermelha e incrustada de diamantes, jade e discos de ouro, e sobre ela as tranças entrelaçavam-se como rosas trepadeiras numa pérgola. Pendente de uma orelha, minha mãe usava uma espécie de colar de corais de feitios variados. O peso era tal que, para evitar o lobo da orelha fosse arrancado, tinha de usar um cordão vermelho passado à volta da orelha. Esse brinco chegava-lhe quase à cintura. Eu observava fascinado, ansioso por ver se ela seria capaz de virar a cabeça para a esquerda. Os convidados andavam por todos os lados, admirando os jardins, ou sentados em grupos discutindo os tópicos do dia. As senhoras, especialmente, estavam atarefadíssimas com as suas conversas, mas toda a gente estava realmente à espera do grande acontecimento do dia. Tudo aquilo era simples cenário para preparar o ambiente para o movimento esperado, em que os lamas astrólogos haviam de prever o meu futuro e indicar o caminho que eu havia de seguir na vida. Deles dependia a carreira que eu seguiria. Conforme o dia ia decorrendo e as sombras se alongavam mais e com mais rapidez sobre o chão do jardim, as atividades dos convidados iam me tornando menos animadas. Estavam todos saciados com o banquete e, portanto, num estado de grande passividade. À medida que os pratos de comida se esvaziavam, os criados já cansados traziam pouco a pouco. Os acrobatas iam se fatigando e um após outro iam escapulindo para as cozinhas para descansar um pouco e refrescarem-se com mais cerveja. Os músicos continuavam em grande forma, soprando nas suas trombetas, batendo os pratos e martelando os tambores com jovial abandono. Com toda aquela barulheira e confusão, até os pássaros tinham abandonado seus habituais pousos nas árvores dos jardins. Os gatos, esses tinham mergulhado precipitadamente nos seus seguros refúgios logo após a chegada dos primeiros convivas. Até enormes mastins negros que guardavam a casa estavam em silêncio. Tinham se fartado de comida até absoluta saciedade. Nos jardins murados, à medida que o crepúsculo descia mais e mais, os rapazes saltitavam por entre as árvores, balançando candeias de manteiga acesas, acendendo turíbulos de incenso e saltando por vezes para os galhos mais baixos como para trapézios. Espalhados de aqui e ali pelo jardim, havia braseiros de ouro, onde se queimava incenso, cujas colunas de espessa fumaça subiam nos ares e enchiam tudo com a sua fragrância. Velando pelos braseiros estavam velhas, que ao mesmo tempo iam rodando os moinhos de oração. Cada volta do moinho mandava para o céu milhares de orações. O meu pai estava num estado de constante preocupação. Os seus jardins murados eram famosos em todo o país pelas plantas e arbustos dispendiosos que tinham importado. Agora, na sua opinião, aquele parecia um jardim zoológico sem guardas. Vagueava por entre as plantas, torcendo as mãos e murmurando angustiosamente todas as vezes que um visitante parava e apalpava uma flor. A sua maior preocupação eram as pereiras e pessigueiros, e as pequenas macieiras anãs. As árvores maiores e mais altas, choupos, salgueiros, juníperos, vidoeiros e ciprestes, estavam ornamentados com festões de bandeiras de orações, que esvoaçaram suavemente na branda brisa da noite. Por fim, o dia morreu quando o sol se pôs para além dos picos distantes do Himalaia. Dos mosteiros chegava o soar das trombetas que anunciavam o fim de mais um dia, enquanto ao mesmo tempo centenas de candeias se acendiam por toda a parte, penduradas nos ramos das árvores, nos beirais das casas e até a flutuar nas águas plácidas do lago ornamental.
Ali se iam chocar como barcos sem governo com as folhas largas dos nenúfares para depois se aproximarem dos cisnes que buscavam refúgio na pequena ilha. Ao soar sonoro de um gongo, toda a gente se virou para ver a chegada da procissão. Nos jardins tinham sido montada uma enorme tenda aberta completamente num dos lados. Lá dentro havia uma espécie de trono do alto de uma plataforma, e aí se encontravam 4 dos nossos assentos tibetanos. Para ali se dirigia a procissão. 4 criados traziam mastros compridos no cimo dos quais ardiam grandes archotes. Depois vinham 4 trombeteiros que tocavam uma fanfarra. Atrás desses, meu pai e minha mãe. Depois, 2 homens muito velhos do mosteiro do Oráculo do Estado. Esses 2 velhos, de Nechung, eram os astrólogos mais experientes do país. Os seus horóscopos tinham sido confirmados em inúmeras ocasiões. Na semana anterior, haviam sido chamados para preparar uma profecia para o Dalai Lama. Agora iam fazer o mesmo serviço para um menino de 7 anos. Durante dias tinham estado afamados à volta das suas cartas e cálculos. Haviam discutido longamente acerca de trinos, eclípticas, sesquiquadraturas e a influência oposta disso ou daquilo. Num capítulo mais adiante discutirei alguns aspectos de astrologia. 2 lamas transportavam os apontamentos e cartas dos astrólogos. Outros 2 adiantavam-se e ajudavam os velhos videntes a subir a plataforma. Ficavam eretos, lado a lado, como 2 velhas estatuetas de marfim. As vestes vistosas de brocado chinês amarelo sublimavam o seu ar de velhice. Traziam nas cabeças os altos chapéus de sacerdotes e os pescoços engelhados pareciam vergados pelo peso. Os convidados aproximavam-se e sentavam-se nas almofadas trazidas pelos criados. Todas as conversações se interromperam e as pessoas apuraram os ouvidos para apanhar as vozes baixas, em falsete do astrólogo-chefe. Liadre Micho Nagshi, dizia ele. Os deuses e as pessoas comportavam-se todos da mesma maneira, de forma que o futuro provavelmente podia ser visto. Continuou perorando durante 1 hora e depois parou para descansar durante 10 minutos. Depois continuou durante mais 1 hora a esboçar o que lhe reservava o futuro. Ale, ale, extraordinário, extraordinário, exclamava a audiência num transe. E assim foi feita a profecia, que o rapazinho de 7 anos devia entrar para um lamastério, depois de dar provas de grande resistência, e que devia ser ali treinado como sacerdote cirurgião, que havia de sofrer grandes provações, deixar a pátria e visitar terras estranhas, que havia de perder todos os seus bens e recomeçaria a vida novamente até que acabaria por ser bem-sucedido. Pouco a pouco a multidão foi se dispersando. Aqueles que tinham vindo de longe ficavam durante a noite e partiriam na manhã seguinte. Outros partiriam imediatamente com as suas comitivas, levando archotes para lhes alumiar o caminho. Esses começavam a juntar-se no pátio, no meio de muita gritaria dos homens e do tropegar dos cavalos. Mais uma vez, o pesado portão se abriu com um estrondo, e a cavalgada lançou-se na noite. O clop-clop das patas dos cavalos e o vozear dos cavaleiros iam se tornando cada vez mais indistintos, até que do exterior mais nada se ouviu e a noite mergulhou no silêncio.